Epa, é uma satisfação estar aqui com vocês e hoje vamos conversar um pouquinho sobre um tema aqui do Bem-aventurados aflitos. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, sou trabalhador aqui do GEPA e é uma satisfação estar com todos vocês aqui hoje para compartilhar um pouco desse estudo. Então vamos fechando nossos olhos, pensando, levando nosso pensamento a Deus, a Jesus, e pedindo que nos ampare, que nos dê força, nos dê luz, enfim, nos fortaleça, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, mais uma vez, para quem está chegando agora, boa noite. Então, é uma satisfação estar aqui. Mais uma vez eu digo, meu nome é Eduardo, e hoje vamos conversar aqui sobre um tema que é um dos temas que é o do Sermão da Montanha, Bem-aventurados aflitos. E eu fiz uma pesquisa a título de curiosidade. O pessoal, muitos dizem qual que é o nome do monte, o monte que Jesus pregou. O monte fica na Galileia e ele é conhecido como Monte da Beatitude. Monte da Beatitude. E hoje vamos falar aqui sobre esse tema fantástico, que é o tema mais lindo do Evangelho, que é Bem-aventurados os aflitos. Então eu vou fazer uma leitura prévia aqui, que é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí começa assim: Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados famintos e obsequiosos de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, pois é deles o reino dos céus. Aí está em Mateus capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. E continua aqui: Bem-aventurados vós, que sois pobres, porque vós é o reino dos céus. E bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Aí está em Lucas, capítulo 6, versículos 20 e 21. Aí também tem, continuando aqui, a questão dos ricos, né? Mas ai de vós ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Então, o tema bem-aventurado aos aflitos, né? Como eu disse, vem do Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, né? Como muitas pessoas dizem, o Sermão do Monte. E onde estão no Kardec, ele destacou cinco deles, se transformou em capítulos. Na verdade são 9 os sermões, na verdade as bem-aventuranças, né? Aí eu vou ler alguma delas aqui. No capítulo 5 é o que nós vamos comentar hoje, Bem-aventurados aflitos. No capítulo 8 do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres em espíritos. No capítulo 8, Bem-aventurados aqueles que têm coração puro. No capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E no capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Então, para você ter uma ideia da importância do Sermão da Montanha, temos a famosa frase do Mahatma Gandhi, que ele não era cristão, ele era hindu, mas ele deixou a seguinte frase, que marcou: se toda a literatura ocidental se perdesse e restasse apenas o Sermão da Montanha, nada teria se perdido. Ou seja, mesmo que fosse nos dias atuais os homens decidissem banir a Bíblia e só ficasse o Sermão da Montanha, ele seria suficiente para passar o ensinamento do Cristo. Ver como que é a importância, né, desse Sermão da Montanha. E na verdade, assim, toda vez que eu assisto um filme relacionado a Cristo, quando eu vejo o ator que interpreta o Cristo, principalmente aquele o filme do Franco Zeffirelli, que é o que mais resgata a imagem de Jesus, a forma que o autor interpreta Cristo transmite uma emoção maravilhosa para todos nós. É uma satisfação ver o Sermão da Montanha, aquelas bem-aventuranças, bem-aventurados, né? Maravilhoso. Então, agora vamos seguindo aqui no tema. Nós vamos comentar agora da justiça das aflições. Na verdade, como esse é um capítulo um dos mais extensos do Evangelho segundo o Espiritismo, eu fiz um resumo aqui para que todos possam compreender.
Aí, na verdade, assim, as compensações que Deus promete aos aflitos na terra não podem ocorrer senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, bem mais, seria um engodo. Jesus nos deixou essas máximas porque ele sabia que um dia entenderíamos o processo evolutivo do espírito pela reencarnação. Ou seja, muitas dessas bem-aventuranças se relacionam aos nossos dias, os dias atuais aqui, porque Jesus, na época, as pessoas não interpretavam as palavras de Jesus à risca, tinham dificuldade de entender. Por isso que ele às vezes dizia em parábolas, dizia de uma forma mais complexa, e as pessoas não entendiam. Hoje o entendimento é diferente, né? Nós temos uma visão diferente, né, dessa situação. Aí vamos continuando aqui. Na verdade, para efeito comparativo, na verdade, somos todos como uma conta corrente. Já chegamos nesse mundo, ninguém veio nesse mundo, aqui está aqui à toa. Tudo tem um propósito. Na verdade, estamos aqui para saldar nossos débitos. Aí, na verdade, comparamos com uma conta corrente negativa. Alguns têm um valor mais alto, outros têm um valor menor. Mas qual que é o nosso intuito? Pagar os débitos, reformar, fazer a reforma íntima, nos regenerar, até atingir a magnitude do Cristo, que é esse intuito, né? Estamos aqui para atingir a magnitude do Cristo. E, na verdade, como eu disse aqui, o nosso caminho é atingir a magnitude do Cristo, né? E o principal, amar ao próximo como a si mesmo. Isso que é importante. Jesus disse: ame ao próximo como a ti mesmo. Se você não se amar, como você vai amar o próximo? Essa que é a situação. Na verdade, ame a si mesmo, faça o bem, pratique o bem e deixe as coisas fluírem. Então, aqui dando ênfase a esse comentário, Jesus disse ainda: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por mim. Então, Jesus já deixa bem claro: o caminho é Jesus, o caminho é a bondade, o caminho é amor, o caminho é a luz. Jesus é a nossa luz que nos conduz, na verdade. E muitos têm dificuldade de entender essa situação, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus simplesmente não foi um personagem que deu a vida por todos nós numa cruz. É uma pessoa crucial, um espírito de luz, um espírito de amor, que sempre nos conduz ao entendimento, ao amor. Então, continuando o assunto aqui, muitos perguntam o que é aflição, o que é dor. Aí tem duas respostas aqui para aflição. A aflição é uma opção. Aí a dor é necessária, porque todos nós estamos passando por todos nós estamos passando por um tipo de dor, na verdade. Todo tem um tipo de dor, principalmente agora na situação de pandemia. Muitas pessoas perdendo seus entes queridos, perdendo amigos, perdendo as pessoas que amam. Isso sim é dor, né? A dor, tudo bem, é necessária, mas ela tem um propósito. Ainda dando ênfase à questão da aflição, a aflição aqui, a aflição é uma oportunidade de reajuste perante a lei divina. Portanto, é necessário compreendê-la e aceitá-la como lição valiosa. Cada ser tem a aflição que lhe é própria. Agora, quanto à dor, falando de uma forma genérica, num sentido genérico, ela é a sensação desagradável e penosa resultante de uma lesão, contusão, ferimento ou funcionamento anômalo de um órgão. Por extensão, o termo se aplica a sentimentos, que são tristeza, mágoa, aflição, pesar, que podem repercutir de maneira mais ou menos intensa sobre o nosso organismo e podem causar um mal-estar, com um tipo de situação nesse sentido. Então, ainda dando ênfase à questão da dor, o Espiritismo, ao contrário, que nos ensina que todos os sofrimentos estão afeitos à lei de ação e reação. Ou seja, se eu pratiquei um mal a alguém, na verdade eu vou passar por uma situação semelhante. Quer dizer, não é a questão de dizer que Deus é cruel, Deus pune. Na verdade, Deus é bom, Deus é por amor. Aí nós que temos que dar ênfase na nossa vida, fazer uma seleção do que é melhor, do que é bom, do que é ruim. É isso que é importante. Então, continuando aqui ainda, o Kardec fala das causas atuais e anteriores às aflições. Fala do suicídio, do bem, do mal sofrer, da perda de pessoas amadas, dos tormentos voluntários,
e outras situações. Aí, agora, estudando esse capítulo, aprendemos que Deus, que é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, Ele sempre deixa uma porta aberta para que nos arrependamos dos nossos pecados e nos ressarcimos de alguma forma nessa situação da falta que cometemos. Então, na verdade, nós vivemos num mundo de provas e expiações, que está sofrendo uma metamorfose. É como se fosse uma lagarta, né? Na questão da borboleta, né? Sofre aquela transformação. E hoje estamos vivendo essa situação, né? No mundo de provas e expiações, passando para o mundo de regeneração. Vamos dar continuidade aqui. Então, agora temos como exemplo essa situação da metamorfose no mundo. Na verdade, o mundo tem que aprender com essa pandemia. O mundo. Todos nós estamos sofrendo, perdendo entes queridos, como eu disse, amigos. Mas qual que é o propósito disso? Qual que é a finalidade? Aí eu vou entrar nesse assunto agora aqui. No dia 15 de março, quando a pandemia estava eclodindo no Brasil, o médium Divaldo Pereira Franco, ele participava de uma conferência estadual em Curitiba. E através da espiritualidade, ele recebeu uma transmissão por meio de psicofonia do Dr. Bezerra de Menezes. Aí logo de início, quando ele recebeu, no caso, essa intuição, na verdade, a incorporação do médium Bezerra de Menezes, do desencarnado Bezerra de Menezes, aí logo de início ele disse: a pandemia chegou. As pessoas devem adotar 4 atitudes. Aí a primeira, obedecer às autoridades de saúde. A segunda, fazer uma limpeza interior. 3, fortalecer a fé. Aí o quarto, pensamento elevado. Aí eu fiz algumas anotações aqui, tá? Agora a primeira da situação, que é obedecer às autoridades de saúde, não tem nem comentar. A pessoa tem conhecimento, e quem somos nós para questionar esse conhecimento? Fazer uma limpeza interior. Aí muitas pessoas acham que, como disse um político americano, né? Na verdade que eu não vou mencionar o nome, ele falou assim, não é para beber álcool gel ou tomar álcool a 70%. A limpeza que se refere a perdoar, tirar o rancor, o ódio, tudo que está te fazendo mal, te incomodando. Esse é o propósito. Na verdade, inveja, outras coisas ruins que guardamos dentro do nosso íntimo, tudo isso tem que ser repelido. Na verdade, na questão do fortalecimento da fé, como o Mestre Jesus nos disse, a fé remove montanhas. Quanto mais praticar bem ao próximo, a fé que está em si irá se fortalecer. Ou seja, faça caridade, faça o trabalho. Aqui mesmo no GEPA temos vários tipos de trabalho voluntário. Tem um café da manhã, tem um café da manhã nas terças e quinta-feiras. No sábado temos o trabalho do Marmitex Fraterno. Venha nos ajudar de qualquer forma, seja de forma for. Fala assim, eu não tenho condições financeiras para ajudar com alimentos. Venha aqui, me dá seu apoio, apoio físico, material. Na verdade, assim, material é você. O material vai ser você que vai nos auxiliar. Isso que é importante. E vamos continuar aqui. Pensamento elevado. Para enfrentar a pandemia de ponta a ponta, aqui ainda falando da pandemia, tudo começa pelos bons pensamentos. Aí você tem que, fica com aquela situação, será que eu vou me contaminar? Eu tenho medo de fazer isso, fazer aquilo. Não, faça tudo que é de bom, não tenha medo. Tudo bem, faça prevenção, use máscara, use álcool gel, se previna, não precisa temer. Tudo bem, é um vírus que está aí, quer dizer, é uma situação invisível, que não sabemos onde está e como está, né? Mas temos que aprender a conviver com essa situação por hora. E, na verdade, assim, muitas pessoas não entendem qual o recado que a pandemia quer passar. Vou até voltar a esse tema aqui. Aí, se você não sabe qual o recado que a pandemia quer te passar, o ideal é o que você fazer?
vá dos seus aposentos, num lugar tranquilo, e repita: Jesus, qual é o propósito, qual é a finalidade, o que essa pandemia tem para me passar? É isso. Busca e reflita, veja o que há de bom. Assim, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei qual que é o meu caminho, mas sempre tem um caminho a seguir. E Jesus é o caminho, e ele na verdade, ele que nos dá as respostas. Não é verdade? Vou continuar aqui. Então, agora eu vou ao tema aqui, voltando um pouco, que esse tema aqui é um pouco complexo, como é o capítulo mais extenso do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí vem causas atuais e causas anteriores das aflições. Aí eu fiz o resumo, que o Espiritismo nos ensina que são de duas origens as causas dos sofrimentos de viver na Terra. Uma delas é da vida atual e outra de vidas anteriores, provocada sempre por quem sofre as consequências, você mesmo. Assim, aí a pessoa fala, eu sou uma pessoa boa, nunca fiz mal a ninguém nessa vida, né? E nas vidas anteriores, quem foi você? Você sabe quem foi você? Não. Se você fez mal, nós não sabemos, né? Porque tem um véu de esquecimento. Mas se estamos aqui é para reparar algo que ficou para trás, né? E aprender com essas situações novas. Se você não pratica o mal hoje, ótimo para você. Seu débito, né, com certeza vai ser suprido, né? Ou talvez numa próxima reencarnação você já até quite essa pendência. Mas esse é o intuito, né? Aprendizado, a luz, aprendizado, não é verdade? Então, aí assim podemos dizer que em tese não há vítimas, né? Não há vítima, não somos sofredores inocentes, né? Ninguém é inocente aqui nesse mundo. Tudo tem um propósito, né? Como eu disse, né? Estamos aqui para pagar uma dívida, pagar um débito, para ressarcir alguém, né? Às vezes lidamos com pessoas difíceis, assim, como essa pessoa é difícil da minha família, como o Beltrano é difícil, porque eu tenho que conviver com o Cicano, com o Beltrano, mas é assim, dessa forma. É isso que estamos aqui, para aprender, para fortalecer o aprendizado. Então, só dando mais uma ênfase aqui nessa situação, vamos refletir nesse mês. Se no próximo mês, se você quer ter uma questão de experiência, esse mês você faz algo, aí no mês que vem você vê como está a situação. Eu fiz uma anotação aqui. Vamos refletir esse mês e no próximo sobre as causas atuais das aflições, e vamos perceber que grande parte das nossas dificuldades atuais são causadas por nós, em nosso viver cotidiano, reagindo de forma despreocupada aos acontecimentos e situações, na dependência de como os sentimentos e momentos e de como são nossas emoções e sentimentos. Aí, na verdade, assim, nós ofendemos pessoas e não fazemos a escolha certa. Damos origem a novas situações desagradáveis, porque toda ação gera uma reação, que por sua vez vai gerar outra reação, e assim sucessivamente, né? Toda ação gera uma reação. Aí, se você não estava legal, num dia bom, você ofendeu alguém, e o que a pessoa vai fazer? Vai retrucar. Aí fica aquela situação. Aí fala assim, de onde veio a causa? Quem causou essa situação? Aí fala, eu causei a situação, né? Mas por vezes, né, por questão de orgulho, né, não admitimos essa situação. Mas somos seres em busca da busca da perfeição, na verdade, né? Estamos em evolução. Na verdade, assim, continuando aqui, muitos dos nossos sofrimentos têm origem no nosso egoísmo, que nos impede de ver as necessidades alheias, pensando apenas em nós, em nosso orgulho, que nos coloca em posição superior ao demais, vendo-nos bons e inteligentes e os outros como ignorantes. Ainda ignorantes, indolentes, aproveitadores, e na nossa aspereza, né, no trato com os demais, acaba afastando essas pessoas, né, do nosso convívio, né? E com a nossa tolerância a essas faltas alheias, não perdoamos nada, nem mesmo percebemos o quanto precisamos de perdão alheio. Na verdade, errou,
Todo mundo é humano. Se você errou, viu que errou, desculpa, peça desculpa. A pessoa não é obrigada a aceitar a sua desculpa, mas faça a sua parte. Tire aquele peso que estava dentro de você. Pelo menos eu pedi desculpas. Agora, se a pessoa não aceitou, o que eu posso fazer? Mas pelo menos a minha parte eu fiz. Vou lá, peço perdão daquela situação que eu fiz você passar, ou daquela situação que eu eventualmente entrei numa discussão com você. Porque na verdade assim, ninguém vai ter razão. Você vai se julgar o dono da razão, mas você não é o dono da razão. Não é verdade? Então, aproveitando esse contexto aqui, vamos entrando na questão de provas e expiações. Tá? Que tudo tem a ver com o nosso assunto aqui também. Aí muitas vezes as pessoas perguntam o que é prova. Aí eu fiz um resuminho aqui, de uma forma singela para que todos entendam. Provas são situações de vida através das quais nós acessamos nossas qualidades morais, desenvolvemos nossa inteligência. São desafios e testes. Aí eu vou dar um exemplo aqui que é muito comum. No mundo espiritual, quando você vai fazer seu plano reencarnatório, o espírito, com o fim de abreviar o débito, ele pede para nascer com uma deficiência física ou ter uma determinada doença no curso da vida terrena. Ou nos demais casos, aceita a condição imposta pela espiritualidade. Ou seja, ou você faz a escolha, né, para passar por uma situação, né, vamos supor, deficiência física, na questão de ter um problema de saúde, aí você pede, quando eu estiver na Terra 40 anos de idade, eu quero ter um câncer. Aí você sabe que é uma prova que você vai ter que passar. Ou muitas vezes a imposição da própria espiritualidade. Você ou vai ou racha, ou vai ou vai. Né? Muitas vezes algum espírito que pratica, sempre pratica, vem ao mundo praticar homicídio, aí ele vem sem os braços, né? Acaba nascendo sem os braços, tendências homicidas, às vezes por muita situação suicidas, que vem com uma deficiência mental, para que ele passe por aquela situação e não cometa novamente suicídio. São situações aí, que só Deus mesmo, só Deus para não responder, mas devemos ser coerentes, né, com toda essa situação. Vamos continuar. Aí na verdade vamos para a expiação. O que é expiação? São situações de vida através das quais nós reparamos erros cometidos no passado, corrigimos o que fizemos de errado, ao mesmo tempo desenvolvemos com a dor bem suportada, aqui no caso da expiação. Aí exemplo, que é mais comum, inimigos reencarnar em família. Às vezes o seu inimigo vem como irmão, como pai, como mãe, como primo. Não sabemos qual é o tipo de situação, mas qual que é o intuito disso tudo? O objetivo, que tenha amor entre vocês, para que cesse essa situação, para que você salve esse débito. Na verdade, esse é o intuito da expiação. Aí agora, aproveitando aqui, prosseguindo aqui, tem uma questão do suicídio. Suicídio é loucura. Aí eu fiz um resuminho também, que é um assunto bem polêmico, o suicídio. E às vezes as pessoas falam, eu vou abreviar minha vida, tirar minha vida porque eu tenho uma dívida com o banco. Vou tirar minha vida porque eu perdi meu emprego. Vou tirar minha vida porque um companheiro ou uma companheira me abandonou. E a pessoa acha que realmente está resolvendo a situação dela e não está. Ela está, na verdade, gerando outro problema. Porque na verdade assim, somos seres eternos. As pessoas acham que uma bala na cabeça, uma corda no pescoço, ou saltar de um edifício vai botar fim a tudo isso. De forma alguma. É aí que o problema vai realmente começar. As pessoas, ao chegarem no plano espiritual, vão ter primeiro como punição, na verdade, da própria essência do espírito, né? Ele vai ficar revivendo aquela cena milhares de vezes, às vezes por décadas, por centenas de anos, às vezes, sofrendo naquela situação. Aí ele salta do edifício. Aí quando o corpo dele bate ao chão, ele vai ver toda aquela cena centenas de vezes. Centenas de vezes.
Aí quando ele melhorar um pouco e tomar consciência, vai falar: o que eu fiz? Se eu estou vivo, ele fala assim: estou vivo. Qual que é o propósito dele? O propósito não chegou a propósito algum. Na verdade, ele tirou a vida do corpo físico, tira o físico dele, porque o espírito, como eu disse, é eterno, não morre. E depois, para ele saldar esse débito, como ele será? Tem N formas depois de pagar esse débito junto à espiritualidade. Aí eu fiz um resuminho aqui para vocês, dizendo que o sofrimento suicida será multiplicado, pois as dores físicas, psicológicas e angústia que sentia no plano terrestre continuarão a ser sentidas no plano espiritual, mas com muitos agravantes. Aí tem até exemplo aqui: a pessoa que se matou com um tiro na cabeça, mesmo após deixar o corpo, seu espírito sentirá a mesma dor na cabeça por muitos anos, às vezes décadas, como eu já disse, né? Todos que amam sofrerão por um longo tempo, na verdade, e o suicida vai sentir aqueles sofrimentos, gente queridos. Aí ele vai estar do outro lado, vendo o pai, a mãe, ou o filho, ou a esposa, chorando, sofrendo por ele. Assim: por que ele fez isso? Por que ele fez aquilo? Né? Aí, na verdade, sim, em decorrência dessa situação, muitos entram em gravíssimas depressões com perda de familiares ou amigos, em razão do suicídio. Aí, no caso, o sentimento da dor, a dor é maior para quem ficou, não para quem foi, na verdade. Tudo bem, ele vai ter as consequências dele no plano espiritual, mas quem sofrerá mais são os familiares que aqui ficaram, infelizmente, né? Então, geralmente o suicida, agora voltando à relação à reencarnação, quando ele tem uma nova oportunidade de reencarnar, ele volta com uma síndrome ou deficiência congênita. Ele vem com, por exemplo, a grande maioria das pessoas que nascem com deficiência mental ou físicas, né, são aquelas que se voltaram contra si mesmo, buscando o fim das dificuldades no ato ilusório enganoso do suicídio. Porque até mesmo o Edson já comentou aqui, que o espírito ele fica preso àquela situação, vira uma situação hipnótica. Aí ele fica revendo aquela situação várias vezes da cena que aconteceu com ele, dentro daquele contexto. Como eu disse, do suicida, do tiro na cabeça, ele vai ver aquela cena repetida inúmeras vezes. Saltou do prédio e vai vivenciar aquela situação por inúmeras vezes. E assim por diante, né? Então, mas na verdade assim, todos nós temos dificuldades, temos problemas. Quem não tem problema aqui? Todos temos. E não é tirando a vida que vai resolver o problema, que vai abreviar um problema. Se você está na verdade assim, com um sentimento de falar assim: não, vou cometer um suicídio, conversa com alguém, procure alguém, converse, expõe seu problema. Às vezes uma situação que você acha que é difícil para você, às vezes a pessoa já vivenciou tudo aquilo, perdeu o emprego, perdeu um ente querido, perdeu um filho, perdeu uma mãe. Tudo tem um propósito, tudo tem uma solução na vida, né? Aí, se você puder, estiver passando por essa situação, busque auxílio, busque um amparo. Isso que é importante, buscar um amparo, um auxílio, né, de alguém próximo. E assim, na verdade, assim, se você estiver passando algum tipo de problema e quiser vir conversar aqui também no GEPA, venha conversar, sempre vai ter alguém para te receber. Temos a Larla, tem o Edson, tem o Rodrigo, tem a Meire e outras tantas pessoas aqui que podem auxiliar, né, no seu problema, para te conduzir aí a uma solução. Na verdade, a primeira solução está aqui, busca a solução, está dentro de si. Não pense tirar a vida é o nosso maior bem aqui, na verdade. E abreviar ela não vai resolver o problema para você, nem para ninguém. Então vamos continuar aqui, ainda falando desse tema de suicídio. O Allan Kardec, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele destacou bem que as dores físicas, perda de entes queridos, encontram uma solução na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens, naquele que crê na vida futura, e as aflições se abatem
com o seu peso. Nenhuma esperança vem lhe suavizar a amargura. Na verdade, assim, o Jesus nos disse, né, que o jugo será leve desde que obedeçamos a lei. Mas que lei? Qual a lei que Jesus nos disse? Lei divina. O jugo é leve. Você seguindo o caminho, o ensinamento do Cristo, né, sempre você vai achar uma solução. E, na verdade, assim, o Sermão da Montanha, no seu contexto, ele é o caminho, tem um caminho, todo o caminho que você deve prosseguir. Aí, na verdade, fala das bem-aventuranças, todas as bem-aventuranças que estão ali, é o maior ensinamento que Jesus nos deixou, né? E eu também destaco aqui aquela situação que não tem que eu vou fugir um pouco do assunto, né? Da questão dos fariseus que levaram a mulher a Jesus para que Jesus a julgasse. Aí Jesus, na verdade, quando ele estava sentado ali, ele não estava simplesmente rabiscando o chão, como muitos pensam, fazendo desenhos, rabiscando o chão. Na verdade, ele estava vendo o pecado de cada um daqueles fariseus que estavam ali. Aí ele escrevia no chão os pecados de cada um deles no chão. E simplesmente, quando eles quiseram colocar Jesus à prova, né, aí temos aquela famosa frase que Jesus disse, né? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Aí todos os fariseus que estavam ali foram embora, e ali a mulher ficou sozinha. Ficou sozinha e olhou para Jesus e disse, né? E aí? E aí, como ficou a minha situação, né? Aí o Jesus falou assim, ficou alguém aqui para te condenar? Não. Então, assim, então eu também não te condeno, né? Vá embora, se não peques mais. Essa é uma das lições mais importantes aí do Evangelho do Cristo, na verdade. E voltando, né, a todo esse contexto aí, né, esse contexto do Sermão da Montanha, na verdade, assim, o Kardec, ele nos disse que o Espiritismo é o Consolador, né? Nosso Consolador, que o Cristo nos prometeu. Aí, meditando sobre os princípios, vamos construir um edifício sólido, alicerçando na fé raciocinada e na fé que usa o sentimento, mas destacando-se a razão, né? Principalmente a razão, né? Deixar a razão agir do que a emoção. Todos podemos evitar essas situações, né? Situações ruins, principalmente agora, que eu até volto a falar da pandemia. Já vi pessoas comentando que se eu pegar Covid, eu não sei o que eu faço na minha vida, minha família fica desesperada, ou se alguém da minha família perecer, eu não sei o que eu faço. Essa é a hora de refletir, de meditar, de orar, e pedir um caminho. Não só falando da Covid, né? Se você tem dúvidas qual que é o seu propósito aqui nesse plano, né? Busque dentro de si, e a resposta com certeza virá. Às vezes não até por pensamentos, por pessoas, por N situações aqui que podem aparecer. Mas, na verdade, é isso. Enfim, eu agradeço aqui o carinho, a atenção de todos vocês aqui. E antes de finalizar aqui essa live, né, vou deixar uns recadinhos para vocês. Na verdade, que tem uns avisos aqui que o GEPA está com um trabalho de marmitex, de café paterno, né? E aceitamos doações de leite, pães, arroz, feijão, legumes. Essas doações podem ser entregues nas terças e quinta-feira, das 8 às 12 horas, e nas quartas e quintas, das 18h45 às 20h15. Tá certo? Muito obrigado a todos. Agradeço mais uma vez a atenção. Que Jesus os ilumine hoje, amanhã e sempre. Fiquem com Deus e sigam na paz e no amor do Cristo. Graças a Deus e graças a Jesus.